antecipadamente a presença da Renata, que vai nos auxiliar aqui na condução das perguntas e das respostas. Agradeço também a presença de todos e de todas. Também faço aqui a minha audiodescrição. Sou um homem branco, com cada vez menos cabelos mais grisalhos, e uso óculos, bigode e cavanhaque. Estou usando um terno escuro, camisa social branca e uma gravata também escura. Estou na minha casa, no escritório da minha residência, e é um prazer, como eu disse, receber todos e todas para essa atividade instrucional. O tema, como o Ivo adiantou, é ação de consignação em pagamento. Essa é uma ação antiga e conhecida por todos, e o que me fez sugerir que a escola oferecesse essa atividade educacional foi exatamente o fato de que, apesar de ser uma ação conhecida, antiga, até por causa disso, a gente vai, às vezes, se habituando a fazer algumas coisas que não são exatamente as corretas, né? A gente vê muita repetição, às vezes até involuntária, né? de práticas que vão se repetindo e vão fazendo com que a coisa até vá saindo dos trilhos da normalidade, né? E a gente passa, talvez, às vezes, a fazer algumas coisas por força da repetição de alguns hábitos que não deveriam ser utilizados. A gente passa a acreditar que aquilo é o correto, que aquilo é o acertado. Por isso que, na justificativa, se falou da necessidade de se revisitar alguns desses conceitos, né, para que as coisas fossem recolocadas de volta, né, nos trilhos de onde elas normalmente não deviam ter saído. O primeiro ponto do nosso conteúdo é o contexto em que se situa a ação de consignação em pagamento no cenário do Código de Processo Civil. E queria começar, então, dizendo que o nosso código, e essa é uma coisa que pode parecer elementar, mas é necessário falar sobre isso, né? Ao contrário do Código de Processo Civil de 73, que tinha uma divisão sistemática muito simplificada, sobretudo em consideração ao que a gente lê na lei que ensina todo mundo a fazer lei, que é a Lei Complementar 95, de 98. O Código de Processo Civil de 73, ele tinha uma divisão muito simples, ele era dividido em 5 livros só. Livro primeiro do processo de conhecimento, livro segundo do processo de execução, livro terceiro do processo cautelar, livro quarto dos procedimentos especiais e livro quinto, livro das disposições gerais e transitórias. E era meio complicado porque não tinha divisão em parte geral, parte especial. O livro quarto era procedimentos especiais, mas procedimentos especiais eram procedimentos especiais do processo de conhecimento, então você tinha que entender que o livro quarto estava incluído dentro do livro primeiro. É uma coisa complicada. Eu estou vendo aqui no chat que tem muitas pessoas que não estão me vendo. Isso, desembargador Caminha. Nem eu. Eu só posso tentar desligar a sua câmera e ligar novamente, por favor? Já estou fazendo isso, espera aí. Agora sim, perfeito. Desculpa a interrupção, desembargador Camanha, que eu não estava vendo. Eu mesmo vi aqui no chat e fiquei meio... Eu perguntei para a turma porque eu não estava vendo. Falei, gente, será que é a minha câmera? Será que é o meu computador? Deu um pânico não, aqui. E daí a utilidade também, né, sob esse ponto de vista, da audiodescrição, tá vendo? Foi maravilhoso, porque eu já conheço o seu escritório de tantas aulas. Não é? Mas
melhor vendo o senhor. Tivemos uma experiência da audiodescrição. Para não sei todos se foi bom para aparecer minha imagem, não, mas pelo menos agora a imagem aparecendo, a pessoa sabe que sou eu mesmo que estou falando, então é isso. Obrigado, Renata. Desculpa. Obrigado a todos por terem me avisado aqui, todos e todas. Não é um papel de parede, doutor Paulo Cerqueira. É o escritório dele realmente maravilhoso. O juiz Paulo Cerqueira, o querido amigo, só ratifico o que a Renata falou, esse fundo aqui não vai cair não, viu, Paulinho? Ele vai ficar aqui, não corre o risco de cair, não. Às vezes acontece isso, né, involuntariamente, enfim, mas é isso. Bom dia, Paulinho. Bom, eu estava falando, então, só da arrumação das coisas no Código de Processo Civil de 73, que eram mais complicadas, né? Quem sobreviveu a essa dificuldade do Código 73 recebeu o Código de 2015 com muito mais tranquilidade, porque o Código tem uma divisão sistemática muito inteligente, o nosso Código de Processo Civil em vigor, né, o de 2015. Ele é dividido em parte geral e parte especial, e aí cada uma dessas partes vai sendo dividida de acordo com o que diz a Lei Complementar 95. Cada parte se divide em vários livros, cada livro se divide em títulos, cada título se divide em capítulos, cada capítulo se divide em seções, e às vezes as seções elas se dividem também em subseções. Então, onde é que fica a ação de consignação em pagamento no Código de Processo Civil de 2015? Ela fica a primeira ação que aparece no título 3º do livro 1º da parte especial. Então, a parte geral é a parte que concentra tudo que se aplica aos vários tipos de processo, né? A parte especial, na parte especial, o Código fez a divisão considerando os dois tipos de processo existentes, que é o processo de conhecimento, que fica no livro 1 da parte especial, livro 1º, e o processo de execução, que fica no livro 2º da parte especial. Tem também o livro 3º, que não considera aí os processos, mas sim o que acontece nos tribunais, né? A ordem dos processos dos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. É o livro dos recursos, não tem esse nome, mas a gente simplifica dessa maneira. Então, a gente tem 3 livros na parte especial. Como eu disse, o livro 1º é o livro do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, que é uma fase, né, do processo de conhecimento. No título 1º, o livro 1º da parte especial cuidou do processo de conhecimento, no título 2º cuidou do cumprimento de sentença, e no título 3º ele cuidou dos procedimentos especiais. E a ação de consignação em pagamento é a primeira das ações que aparece no título 3º do livro 1º da parte especial, a partir do artigo 539. Isso é muito revelador logo de cara, porque, como a gente sabe, o processo de conhecimento é aquele processo em que se busca alcançar uma certeza, ao contrário do processo de execução, em que a gente já parte de uma certeza. No processo de execução, a gente já parte da certeza de que o autor da execução é o credor e o réu da execução é o devedor, né? No processo de conhecimento, não. No processo de conhecimento, a certeza é um objetivo a ser atingido. Então, o processo de conhecimento se desenvolve em várias fases, etc., várias etapas, até que chega no fim da fase cognitiva do procedimento comum, o juiz dá sentença e, em tese, resolve as coisas, né? Entrega às partes aquela certeza que elas estavam buscando, né? O autor chega e diz no processo de conhecimento: o réu é meu pai. Por causa disso, quero que o juiz declare na sentença que o réu é meu pai.
O réu é citado e, para simplificar, contesta, dizendo: não sou, nunca vi essa moça na minha vida, não sei quem é, e julga improcedente o pedido, e pede para julgar improcedente o pedido. Aí o processo vai se desenvolvendo em várias fases, né, para viabilizar a formação do conhecimento, do convencimento do juiz. E aí o juiz entrega as partes da prestação jurisdicional, dando a certeza a que ele chegou aquele caso. Julgo procedente o pedido, declaro que o réu é pai, doutor, ou então julgo improcedente o pedido, e aí o réu, evidentemente, não é o pai do autor. Então, é na sentença que o juiz entrega às partes a prestação da tutela jurisdicional, né? E as sentenças no processo de conhecimento, desde a sistematização desse assunto no Tratado das Ações, né, pelo Ponte de Miranda, o Tratado das Ações cuida de 5 ações em 7 volumes. Ponte de Miranda, então, classificou as ações pelo tipo de sentença a que se pode chegar no processo de conhecimento. Isso não mudou no Código de 2015, né? Você consegue, no processo de conhecimento, chegar basicamente a 5 tipos de sentença diferentes: sentença declaratória, sentença condenatória, sentença constitutiva, sentença mandamental e sentença que ele chamou de executiva. A doutrina deu uma atualizada, que chama hoje de sentença cognitiva executiva, para não confundir com a tutela executiva do processo de execução, né? Basicamente isso. Mas, então, essas são as sentenças, esses são os resultados, né, a que se pode chegar no processo de conhecimento. É importante saber isso. Primeiro, me permitam aqui voltar aqui rapidamente na própria divisão do Código. Eu sempre fiquei muito impressionado, ainda quando juiz de primeira instância. Eu tive a felicidade de passar 18 anos na primeira instância, né, como juiz, a maior parte das vezes em juízos de natureza não penal. Fiquei em juízos criminais, substituindo, eventualmente, um colega que não estava, ou nas férias coletivas que existiam naquela época, logo no início. Mas o tempo inteiro foram a minha atividade foi em juízos não penais. Civil, família, ofício, sessões, fazenda pública, registro, falência e tal. Tive, inclusive, a honra elevadíssima de ser o auxiliar do pai da doutora Carmen, nosso querido e saudoso, de brilhante memória, desembargador Mauro Renan Bittencourt, com quem aprendi muito, não canso de falar isso. Aliás, depois eu até falo uma coisa que eu aprendi com ele. Eu vou falar logo aqui agora. Eu me lembro que alguém veio pedir alguma coisa, eu era o juiz, e ele estava convocado para o tribunal. Ele ainda era juiz da vara que se chamava, na época, Registros Públicos, Falências e Concordatas. Então, ele estava lá ocupando materialmente o gabinete, né, dessa vara, mas espiritualmente ele já estava no tribunal, só voltava a ser promovido e foi logo em seguida. E eu estava ali no exercício pleno, ele não estava lá, né? E aí alguém veio pedir alguma coisa, e eu não me lembro, foi um pessoal dos cartórios extrajudiciais que foram lá conversar comigo. E eu tinha 3 meses que eu era juiz, sei lá, em pouquinho tempo. O pessoal veio perguntar alguma coisa, eu falei: eu vou olhar aqui, vou ver e tal. O pessoal foi embora, eu fui me aconselhar com o mestre, né? E aí virei para ele: Mauro, rapaz, isso aqui assim, 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 assado. Estão querendo que a gente faça isso aqui e tal. Ele olhou para mim e falou assim: isso não é papel de juiz, não. Eu falei: olha só que coisa danada. Essa frase eu uso até hoje, e toda vez que eu uso, eu me lembro dele. Quando eu vejo algumas coisas acontecerem, sabe, por aí afora, eu falo assim: isso não é papel de juiz, não. Isso não é papel de juiz. O juiz não é para ficar fazendo essas coisas, não. Mas me vem a imagem dele, assim, aquela figura boa, sabe? Alto, careca,
vermelho. Muito, assim, brilhante assim comigo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu fiz muitas, fica feito o registro aqui, e a reverência ao nosso amigo, querido colega Mauro Renan Bittencourt, que hoje empresta o seu honrado nome ao fórum. Eu não sei qual é o fórum, Carmen, qual é o fórum? É do Paranoá. Ao Fórum do Paraná. Que honra. Grata Enfim. pela lembrança e pela homenagem, desembargador. Que é isso, é um privilégio para mim ter sido juiz com ele ao mesmo tempo. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque nesses 18 anos de primeira instância, em varas não penais, obviamente que a gente faz centenas, milhares, sei lá quanto, de audiência. Perde-se a conta de quantas audiências a gente fez, né? Eu fui para o tribunal em 2008, subi para o tribunal em 2008 como desembargador, e de 90, que foi quando eu tomei posse, o meu concurso é de 89, até 2008, foram 18 anos fazendo audiência. E sumiu a minha imagem de novo? Oh, Jesus do céu, não é possível. Sumiu? Ficou a tela preta para mim, para todos. Daí. A imagem Voltou? congelada. Tinha dado Voltou? uma congelada. Não, para mim tá a tela preta. Aqui voltou, desembargador, tá ok. Voltou? Sim. Para mim ainda não, mas tudo bem. Por mim pode seguir se tiver com a tela. Deixa eu ver aqui se eu faço alguma mexida aqui, só um negocinho. Ver se eu consigo mudar das configurações. E aí eu mudo a câmera, porque a câmera está... Está na câmera bacana, mas eu posso botar aqui nessa outra câmera aqui, ó. O áudio tá perfeito. Para mim não houve nenhuma falha no áudio, mas a câmera para mim saiu. Alguns colegas estão relatando que a câmera voltou. Pronto, Voltou? perfeito. Então tá bem. Perfeito. Notebook. Não é aquela câmerazinha que o tribunal deu, aquela fica... Enfim, tá bom. Vamos lá nessa aqui mesmo. O som está funcionando, né? Engraçado, nunca tive problema com a câmera, nem acontece. Perfeito. Nesses 18 anos de audiência, obrigado, Will. Nesses 18 anos de audiência, doutor, os senhores imaginam o tanto de vezes em que a gente, na hora da audiência, dava lá uma decisão e essa decisão contrariava, claro, o interesse de A e favorecia, né? Era favorável ao interesse de B. E, na época, tinha aquela história de agravo retido. O advogado tinha que tomar uma providência ali na hora. Ou eu queria saber se ele tinha que fazer alguma coisa e tal. E aí, quando a gente proferia essas decisões, até para consultar alguma coisa na hora da audiência, ouvindo uma testemunha, sei lá, aí o advogado lá pelas tantas falava assim, excelência, empresta o código? Pois não. Sala de audiência sempre tinha um código, né, dando sopa ali e tal, eu sempre emprestava o código para o moço lá, para ele olhar. Parava tudo, e a gente ficava esperando ele fazer a consulta que ele pediu para fazer. Aí ele abriu o código, código de papel, naturalmente, né, naquela época. Doutores, do jeito que ele abriu o código, a gente sabia se ele ia achar ou se ele não ia achar a solução para o problema que ele estava procurando. Dava a sensação de que, assim, meu Deus, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Ele não entende as divisões do Código Civil, de processo civil de 73. A impressão que dava é que era uma loteria. Abria assim para ver se caía dali de dentro a solução que ele estava procurando. Então, a gente saber onde se situa o assunto sobre o qual a gente... a respeito do qual a gente está conversando, sobre o qual a gente está trabalhando, né? Isso é uma economia de tempo, é uma questão de lógica, né? de trabalho, porque eu
eu estou trabalhando com a ação de consignação e pagamento. Eu não vou ficar perdendo tempo abrindo o código a partir do artigo 771, que cuida do processo de execução. Vou lá direto no artigo 539 e, ao ler o artigo 539, vendo onde ele está, né, a posição geográfica que a ação de consignação em pagamento ocupa dentro do Código de Processo Civil, isso já me diz um monte de coisa, né? Já me diz que é um processo de conhecimento que está aberto ali, que aquela ação, sendo processo de conhecimento, vai chegar a uma daquelas espécies de sentença, né, a que eu me referi, uma delas, né, isso tudo é indicativo de uma melhora na atuação profissional de todo mundo. O artigo 539 do CPC, ele começa, então, né, dizendo os casos em que é possível requerer, com efeito de pagamento, a consignação da coisa ou da quantia devida. Esses casos eles estão previstos, essencialmente, no artigo 335 do Código Civil. Não é mais processo civil, né? Basicamente, e eu leio aqui, para não ficar botando tela aqui à toa, o artigo 335 do Código Civil, não processo civil, civil, diz que a consignação tem lugar se o credor não puder, estou olhando para cá porque eu estou vendo uma outra tela, né? Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Tem lugar também, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, por último, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Basicamente, em termos práticos, a gente vê muito ação de consignação em pagamento quando acontece a recusa do credor, né, em receber o valor devido. O devedor quer pagar e o credor diz, não, mas não é esse, o valor não é esse. E aí o credor se recusa a dar a quitação. Claro que há também casos em que o credor se recusa a receber a coisa, né? Consignação em pagamento não é só para valores, né? Para discussão sobre valores, o que é devido, qual é o montante devido. Claro que quando também pode ser usado para receber, pode ser usada a ação quando a questão se refere a coisas, né? E se refere também, se utiliza a ação de consignação quando eu tenho dúvida sobre quem deva receber. Imaginemos, por exemplo, nessa última hipótese, é que a gente vai falar muito mais da consignação que se refere à questão de valores, mas só para a gente imaginar, por exemplo, uma situação em que haja dúvida sobre quem deva legitimamente receber, né, o pagamento. Imaginemos que um determinado locatário, inquilino de um imóvel, ele tem, por costume, pagar todo mês, levando dinheiro à casa do locador. É um contrato verbal, todo mundo se conhece, então o devedor vai lá na casa do seu Francisco todo mês e leva lá, e o seu Francisco dá para ele lá um papelzinho de quitação. R$ 1.800. Aí um dia o inquilino vai lá na casa do seu Francisco, toca a porta, aí abre a mulher do seu Francisco. Falei, dona Maria, eu vim trazer aqui o pagamento do seu Francisco. O seu Francisco faleceu. Eu não fiquei sabendo, meus pesos, não sei o que. Mas pode pagar para mim mesmo. Eu recebo aqui.
sujeito está quase entregando dinheiro para ela, e aí aparece lá de dentro o filho do seu Francisco, que não se dá bem com a companheira do seu Francisco, madrasta, vamos chamar assim dele, sujeito maior de idade. Disse, não, o pagamento tem que ser feito para mim. Eu que sou filho, que sou herdeiro, então não sei o quê. Aí a dona Maria, não, sou eu. Não, é para mim. E aí você fala, o que eu pago esse troço aqui? É para a companheira do seu Francisco? É para o filho? Sei lá para quem que eu pago. E aí surge a dúvida sobre, enfim, quem deva, né, legitimamente receber. Então, na maioria dos casos, né, o que a gente acaba vendo, não sem fazer o registro dessa possibilidade também, a gente acaba vendo a ação de consignação em pagamento ser utilizada mesmo para a questão envolvendo quantia em dinheiro. E o artigo 539, ele tem 4 parágrafos que se referem a uma situação chamada de, ou uma possibilidade chamada de consignação extrajudicial. Por exemplo, se eu quero pagar, o credor se recusa a receber, eu não preciso propor ação. Eu posso ir a um banco, né, de preferência um banco oficial, mas só onde houver banco oficial. Às vezes na comarca não tem um banco oficial e eu faço o depósito da coisa do valor que eu entendo devido e o banco avisa para o credor que alguém fez lá um depósito para ele receber. Ele tem 10 dias, o credor, para manifestar a razão pela qual ele eventualmente se recuse a receber aquele pagamento. Mas se decorrer esse prazo, né, de 10 dias, sem ele fazer qualquer manifestação, a lei diz que o devedor, então, se considera liberado da obrigação e fica à disposição do credor a quantia depositada. Aqui, isso em essência, né? Esses parágrafos, eles foram introduzidos são do Código de Processo Civil de 2015, estão lá no artigo 539, mas eles foram introduzidos no velho artigo 890 do Código de Processo Civil de 73, pela Lei 8.951, de 94, e passaram a valer a partir de fevereiro de 95. Então, não são novidade, apesar de eu até gostaria de ver mais consignação extrajudicial, e isso agora está começando até a acontecer, né? Nos casos, talvez, digamos, mais simples, isso até acontece com mais frequência. Mas muita gente nem sabia que existe um negócio chamado consignação extrajudicial. E nem usa isso, né? Naquela época, foi uma sequência de leis, 8951, 8952, 8953, 8954, que fizeram uma mini-reforma no Código de Processo Civil de 73, e naquela época já se antevia a necessidade de se permitir o acesso à solução dos problemas, independentemente de a pessoa ter que ingressar na justiça, né? Tem muito processo, vamos abrir algumas portas aqui para solução de conflitos que não seja necessariamente pela via judicial. E a consignação extrajudicial foi uma dessas soluções que foi pensada para diminuir, talvez, o excesso de acesso à justiça. Então, na verdade, quando isso acontece, você não tem processo, você não tem ação, você não tem advogado, você não precisa de nada disso, né? O próprio devedor vai ao banco, faz um depósito, o banco comunica ao credor, se o credor receber, muito bem, se não receber, aí o devedor tem que entrar com ação em um determinado prazo. O interessante dessa consignação extrajudicial, em primeiro lugar, é que
ela só pode ser utilizada quando se tratar de obrigação em dinheiro. Se for obrigação em coisa, eu quero depositar uma chave. Estou devolvendo o meu apartamento, já fiz tudo, está certinho, está tudo como eu recebi, mas o proprietário se recusa a receber a chave. Não, para isso não serve a consignação extrajudicial. A consignação extrajudicial, como diz o parágrafo 1º, né, do artigo 539, tratando-se de obrigação em dinheiro, aí ela vai, senão não vai. Primeira coisa. E a segunda coisa é mais uma curiosidade. Esses parágrafos 1º a 4º do artigo 539, eles são parágrafos de um artigo que está dentro do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil cuida de ação, processo, jurisdição, procedimento, etc. Só que esses parágrafos cuidam de um negócio chamado consignação extrajudicial. E é exatamente por ser extrajudicial que não tem ação, nem processo, nem jurisdição, nem procedimento. Então a gente podia pensar assim, ué, então o que esses parágrafos estão fazendo, já que eles cuidam de alguma coisa que é tudo menos de processo, menos processo? O que eles estão fazendo dentro de um código de processo civil? E é apenas uma curiosidade interessante, mas nem sempre só de processo trata o Código de Processo Civil, né? Tem outras disposições que não tem nada de conteúdo processual. A título de exemplo, e só para manter a curiosidade, o artigo 165 do Código de Processo Civil, ele não tem nada de processual, né? O Código de Processo Civil em vigor, eu estou falando, 165 diz lá, os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Isso é uma norma administrativa de conteúdo programático, né? Ó, tribunais, vocês sabem que vocês têm que criar centros judiciários de solução consensual de conflito. Não tem nada de processo, é só uma lembrança para os tribunais fazerem alguma coisa aí, né? Bom, isso com relação à consignação extrajudicial. Qual é a finalidade da ação de consignação em pagamento? Para que ela serve, né? Isso tem a resposta para essa pergunta, ela tem uma correlação óbvia com o que a gente falou sobre a posição geográfica da ação de consignação em pagamento dentro do Código de Processo Civil. A gente lembrou que a ação de consignação é um procedimento especial e fica no título 3º do livro 1º da parte especial. O livro 1º da parte especial é o livro do processo de conhecimento. Sendo o processo de conhecimento, a entrega da prestação jurisdicional se materializa por meio de uma daquelas sentenças a que a gente se referiu, né? Sentença declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental ou cognitiva executiva. Qual é a sentença, a natureza da sentença a que se chega por meio da ação de consignação em pagamento? Qual é o pedido que é feito? Que é isso que define a natureza da ação, né? Qual é o pedido que é feito quando se propõe uma ação de consignação em pagamento? Quando o juiz julga procedente o pedido, o que é que ele escreve na sentença? Julgo procedente o pedido para quê? Alguém gostaria de dar alguma abalizada opinião? A Renata está no chat, me ajuda aí. Olha, o Duan Lucas, eu estou lendo aqui, ó, fala que a finalidade é a declaração de que a obrigação está extinta. Ele usou uma técnica aqui interessante, sobretudo em prova oral, né? Não sei se alguém aqui já fez prova oral, salvo, evidentemente, os meus queridos colegas
magistrados e magistradas presentes, mas prova oral, o examinador faz uma pergunta e fala assim, qual é a natureza, qual é a finalidade da ação de consignação e pagamento? E a pessoa responde com uma outra pergunta. Assim, é a declaração de que a obrigação está extinta? Aí você fala assim, você está perguntando ou você está respondendo? Né? E é engraçado quando tem prova oral, o sujeito, você pode responder, o cara responde certo, mas a prova oral deixa você tão nervoso que o sujeito se complica. Por exemplo, o examinador faz uma cara bem de bravo e pergunta assim, quanto é que é 2 mais 2? Aí o cara responde perguntando, 4? Eu falei, não sei, você está perguntando ou você está respondendo? Aí o cara fala, 4. Aí você fala assim, 4? Aí fica aquela coisa de, né? Que nem fez aqui o nosso amigo Duan. O Paulinho fala, sempre tive essa dúvida, se a sentença seria puramente declaratória ou mista, entre declaratória e constitutiva. Declara o pagamento e extingue, por consequência, a relação obrigacional. Observação, Paulo, obrigado pela participação. Agradeço também ao Duan, que fez a outra pergunta, deu a outra resposta, perdão, né? A sentença na ação de consignação e pagamento, ela tem natureza declaratória. Quando o autor entra com a ação, ele quer que o juiz declare extinta a obrigação a que se refere o depósito que foi efetuado pelo autor no começo do processo, né? Essa é a finalidade da ação de consignação e pagamento, obtenção de uma sentença de natureza declaratória, né? E, exatamente por isso, declare extinta a obrigação a que se refere o pagamento realizado nos autos. Nós estamos diante de um procedimento especial. Deixa eu só lembrar aqui a todos o que é um procedimento especial. O Código tem vários, né? No Código, a gente tem, a partir da ação de consignação e pagamento, para falar de alguns deles, a ação de exigir contas, né? A partir do artigo 550, as ações possessórias, a partir do artigo 554, a ação de divisão e demarcação de terras particulares, e assim várias, né? Outras ações, inventário, partilha, todos são procedimentos especiais. O que é que faz com que um procedimento seja chamado de procedimento especial? É que o procedimento especial é diferente do procedimento comum e é diferente de todos os outros procedimentos especiais. Cada procedimento especial arruma a sequência dos atos processuais de um jeito diferente. O procedimento comum arruma a sequência dos atos processuais de um jeito, que é o basicão, né? E daí para frente, todos os procedimentos especiais vão arrumando os atos processuais de forma especial, cada uma de uma forma diferente, que é toda também diferente do procedimento comum. Então, na sequência dos atos processuais no procedimento especial das ações possessórias, o autor propõe ação, né? O juiz determina que venha o depósito, por exemplo, da quantia devida, e o réu e ordena a citação do réu para levantar o depósito, ou então oferecer contestação. A defesa tem algumas limitações e tal. Então, o procedimento da consignação e pagamento ele é todo especial, exatamente porque ele difere muito do procedimento comum e difere também de todos os outros procedimentos especiais. Mas a finalidade é essa, né? A de pedir para o juiz declarar extinta a obrigação a que se refere o depósito feito nos autos. Quando o autor propõe a ação, consignação e pagamento,
ele tem que requerer na petição inicial o depósito da quantia devida ou da coisa devida, isso está lá no artigo 542, inciso 1º, e o juiz, quando recebe a petição inicial, né, quando analisa, ele vai despachar nesse sentido. Venha ao depósito em 5 dias, após cite-se o credor, que é o réu, cite-se o credor para levantar o depósito ou então oferecer contestação. Então, a existência de um depósito, quando o juiz determina ao autor que faça o depósito, ele não está deferindo liminar alguma, eu já vi isso, alguém falou isso uma vez, não, isso aqui é como se o juiz deferisse a antecipação de tutela cognitiva em caráter antecedente. Eu falei, não é isso. O depósito feito nos autos é quase que um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Se o autor propuser ação de consignação em pagamento e não fizer o depósito, não tem nem como ir adiante, porque o devedor é citado ou para levantar o depósito ou para oferecer contestação. Se não tem depósito, não tem nem como o processo ir adiante, né? Então, quando o autor propõe ação, para além dos requisitos tradicionais de uma petição inicial, previstos todos eles no artigo 319 do Código de Processo Civil, esse procedimento especial também impõe como requisito específico da petição inicial da ação de consignação em pagamento que o autor requeira, não é, o depósito da quantia da coisa devida e a citação do réu para receber, levantar o depósito ou então para oferecer contestação. Logo aqui no começo desses artigos que cuidam da consignação em pagamento, tem o artigo 540 que fala sobre o fato de que a consignação deve ser requerida, deve ser ajuizada, deve ser proposta, né, no foro do lugar do pagamento. E, tanto que proposta a ação, cessa para o devedor, feito o depósito, o devedor é o autor da ação, né? É o que quer pagar e, digamos, o credor, que é o réu, se recusa a receber. Cessa para o devedor a data, cessam para o devedor os juros e os riscos, correção, etc., a não ser que o pedido seja julgado posteriormente improcedente. Então, essa regra do artigo 540 fala do foro, do lugar em que deva ser proposta a ação, foro do lugar do pagamento. Eu vou pedir aqui para o Ivo colocar aí, por favor, Ivo, aquela primeira enquete, aquela que começa, ainda que a competência, tá? Perfeito. Essa aí. Vamos fazer aqui, doutores, essa enquete aí, por favor. Ó, tá aí a pergunta e o falso e verdadeiro. Sei que todo mundo sabe ler, mas eu vou ler porque é mais interessante. Ainda que a competência para a ação de consignação em pagamento seja regida por regra especial, né, foro do lugar do pagamento, que prevalece sobre a regra geral de competência territorial, que é o domicílio do devedor, o juiz não pode declinar de ofício da competência, devendo aguardar a arguição desse tema pelo réu, a despeito da limitação das matérias de defesa. Porque o artigo 544, ele diz o que o réu pode alegar na sua defesa, né? Então, quer saber, o juiz pode ou não pode declinar de ofício? Temos aqui já 23 respostas. Vamos ver se sobe aqui o número de... Segundo a Renata, tinha 70 pessoas na sala, então vamos ver se aumenta um bocadinho. Já tem metade. Temos mais de 90 pessoas nessa reunião. Nossa Senhora.
56, uns comentários. Pois é, Paulinho, desde da Sé, 59, 60, quase. Hum, 61. Tá bom, né? Já esperamos aqui um bocadinho. Acho que quem ia responder já respondeu. Teve até comentários no chat também. Quem respondeu falso, gostaria de fazer algum comentário em defesa do seu voto? Ou quem respondeu verdadeiro, quem gostaria de fazer algum comentário em razão do seu voto? Se quiser fazer, abre o microfone e fala. Temos uma turma tímida, desembargador Camanho. Não, mas o importante foi que participaram votando, né? Isso é que é importante. Na verdade, é claro que a gente está diante de uma regra especial de competência. A regra especial de competência claro, prevalece sobre a regra geral de competência territorial. O artigo 46 do Código de Processo Civil fixa a competência, a regra geral de competência territorial, ou para as ações fundadas em direito pessoal e em direito real sobre bem móvel, e diz que a ação, nesse caso, tem que ser proposta no foro do domicílio do réu. Mas vem o Código no artigo 540 e diz que, mesmo essa ação, se tratando de uma ação fundada em direito pessoal, né, a ação tem que ser proposta no foro do lugar do pagamento. Não necessariamente pode coincidir com o foro do domicílio do réu. O réu pode ser domiciliado no lugar, mas eles podem ter convencionado no contrato, sei lá onde, que o pagamento seria feito em outra cidade. O réu pode ser domiciliado em Brasília e o contrato pode dizer que o pagamento tem que ser feito em Belém do Pará, sei lá por que motivo. E aí a ação deveria ter sido ajuizada, digamos, em Belém do Pará, nesse exemplo. Mas o autor propõe ação em Brasília, que é o lugar do foro do domicílio do réu. O que diz aqui a pergunta? Nesse caso, o juiz não pode declinar de ofício da competência e deve aguardar a arguição desse tema pelo réu, a despeito da limitação das matérias de defesa. De fato, nós ainda não falamos sobre isso, o artigo 544 do Código de Processo Civil diz o que o réu pode alegar na contestação. O réu pode alegar na contestação que não houve recusa, que foi justa a recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento e que o depósito não é integral. Essas matérias aqui do artigo 544, nós vamos falar mais sobre elas daqui a pouco, elas são defesa material, defesa de mérito. Não são defesa processual. O fato de o artigo 544 fazer referência às matérias de defesa de natureza material, a defesa de mérito, claro que não exclui a possibilidade de o réu, na contestação, além dessas matérias de mérito, suscitar outras questões que não sejam de mérito, de natureza processual. Por exemplo, o autor é parte ilegítima para propor ação, por exemplo. Essa matéria, pedido idêntico já foi feito em outra ação, já foi julgado esse pedido em outro processo, e a sentença transitou em julgado. Então, ele argui lá a existência de coisa julgada. São matérias de natureza processual que podem também ser feitas pelo réu. E a gente sabe que, em se tratando de competência territorial,
como lembrou aqui, inclusive, a Renilson, fazendo referência ao verbete 33 da súmula do STJ, o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. Apesar de a gente estar olhando, ao ler o artigo 540, para uma regra, para um dispositivo que fixa uma regra especial de competência, e a regra especial de competência, de fato, prepondera sobre a regra geral de competência, eu estou olhando para duas regras de competência territorial. E a competência territorial é a competência relativa. O juiz não pode, de ofício, declinar da competência quando se tratar de competência relativa. Então, ainda que o juiz veja, no exemplo que a gente usou, que o réu é domiciliado em Brasília, a ação foi proposta aqui, mas o contrato estabelece que o lugar do pagamento é Belém do Pará, o juiz não pode declinar de ofício de Brasília para Belém do Pará. Tem que esperar o réu se manifestar, né, arguindo na sua contestação a incompetência relativa, nos termos do artigo 337, inciso 1º ou 2º do CPC. O artigo 64 do Código diz que a incompetência absoluta ou relativa, né, deve ser alegada como questão preliminar de contestação, sendo que a incompetência absoluta é que deve ser declarada de ofício. A incompetência relativa, não, porque a incompetência relativa, caso não arguída, e muito menos reconhecida pelo juiz, faz com que aquele juiz que originalmente era relativamente incompetente passe a ser competente para julgar a causa. Então, por isso é que não se cuida de competência absoluta nesse caso. E o juiz, portanto, tem que aguardar a manifestação do réu em preliminar de contestação. Esse é um tema que, com relação à ação de consignação em pagamento, ele não enseja maiores questionamentos. Nós, na nossa justiça do Distrito Federal, primeira e segunda instâncias, só para falar de um assunto a latere, né, que tem a ver com competência, nós estamos enfrentando uma questão que tem causado alguma perplexidade e que se refere a algumas questões envolvendo a CELG, né, a Companhia de Eletricidade de Goiás, que foi privatizada, como a nossa SEB aqui também virou Neoenergia, né? Lá virou, eu esqueci o nome, é uma outra coisa parecida com essa. E fizeram um contrato em que dispuseram que o foro competente para as ações envolvendo essas questões é NEL. Obrigado, Denilson. Seria o foro de Brasília. Isso é uma questão, sim, complicada, né? Porque começou a chover ação envolvendo a CELG, a Enel, aqui em Brasília. E não é uma ação, nem são duas, nem três, 5.000, 10, sei lá quantas ações estão sendo propostas, e os juízes têm declinado da competência de ofício, ao arrepio da cláusula de modificação de competência nesse contrato. E aí a CELG, a Enel, sei lá, entra com agravo de instrumento, dizer, o juiz não podia fazer isso, porque a competência é relativa, tá? Tem que observar o verbete 33 da súmula do STJ, não pode. Nossa quarta turma civil teve ocasião de decidir sobre isso uma vez, e eu até acho que, nesse caso, é correta a declinação da competência,
mas não porque se trate de competência territorial, muito menos relativa. Eu acho que se cuida ali de eles terem modificado o que não poderia ter sido modificado. Porque a ação que envolve... Isso aqui é só um complemento ao assunto que a gente está falando, competente, tem nada a ver com consignação e pagamento. Estou aproveitando. Porque eu acho que a ação que envolve uma pessoa jurídica de direito público interno, no caso, o Estado de Goiás, como diz aqui o Joel, chat, essa ação, para essa ação, tem que se observar a regra da competência estabelecida na lei de organização judiciária de cada entidade da federação. Aqui nós chamamos de lei de organização judiciária. São Paulo é código de organização judiciária. No estado de Goiás, eu não sei o nome, mas é a lei que organiza o estado de Goiás, a organização da justiça do estado de Goiás. E tem dispositivo legal, não vou me lembrar do número, nem do número da lei, que diz que quando o estado de Goiás for parte, a competência é da vara da Fazenda Pública Estadual. Essa competência é absoluta, em razão da pessoa. Constando no polo, em qualquer dos polos da relação processual do estado de Goiás, essa pessoa competente para processar e julgar essa causa é a vara da Fazenda Pública Estadual. Então, eu estou diante de uma regra de competência em razão da pessoa que é de natureza absoluta. O Código de Processo Civil, no artigo 63, diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. E o artigo 62, logo em cima, diz que a competência em razão da matéria, em razão da pessoa ou da função, é inderrogável por convenção das partes. Então, se as partes fizeram um contrato e no contrato modificaram a competência em razão da pessoa, essa cláusula, em princípio, não teria eficácia, porque não se sobrepõe à lei, né? Não, Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Renata falou. Juliano Branco falou, mas com a concessão privatização, essa regra não se aplica mais ao caso em discussão, né? Juliano, com respeitosa reverência, o Estado de Goiás é parte. Se o Estado de Goiás é parte, aí vale a regra de competência absoluta, de natureza funcional, né? E o artigo 52, que alguém, que é o Renilson, colocou aqui, diz lá, né? Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Tem um caso interessante, que é um processualista americano, me foge o nome dele agora, e tem uma teoria muito, muito interessante, que é a teoria dos contatos mínimos, ou a doutrina dos contatos mínimos. Você tem que ter alguma, para propor ação em algum lugar, você tem que ter um contato com aquele lugar, né? Se você não tem um contato mínimo, não se justificaria a propositura da ação fora do lugar. Então, isso até para efeito de competência nesses casos aqui, né? Agora, eu acho que tem uma questão constitucional que precisa ser considerada. Tem um artigo na Constituição, vou até botar aqui no chat, tem um artigo conhecido, artigo 93, que fala assim, ó, deixa eu botar aqui, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal, estou botando aqui, ó, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, tem alguns princípios que têm que ser observados, né? Sendo que o princípio listado no inciso de número 13
diz assim, um dos princípios, né, para orientar até a organização da justiça. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial. Então, quando você pensa na estruturação do Poder Judiciário num determinado estado, o estado de São Paulo tem tantos juízes. Tem tantos juízes porque a demanda lá é essa aqui. Tem que haver um equilíbrio, né? Uma proporção entre a quantidade de juízes e a quantidade de demanda. Se a nossa justiça aqui tem tantos juízes, e tem tantos juízes porque a demanda tem essa quantidade, a gente recebe uma quantidade de demanda, se de repente, de uma hora para outra, a Justiça do Distrito Federal passa a receber um número enorme de ações, você viola essa proporção que é exigida pela Constituição. E aí a questão passa, o controle passa a poder ser feito pelo juiz, ainda que se entenda que a competência é relativa. E aí eu, no voto que eu fiz lá, eu destaquei essas questões e disse que o juiz estava certo em declinar de ofício da competência mesmo. Senão você quebra, sob esse outro enfoque, né, essa proporcionalidade que tem que existir por ordem da Constituição. Mas isso era só uma observação, né? Leio aqui a escolha aleatória, como disse o colega Gabriel, eu concordo com o colega Paulo de que isso seria a escolha aleatória do foro, já que nenhuma das partes tem relação com o DF. Isso até é uma... Eu sugiro que quem não tem contato com esse tema, leia alguma coisa a respeito de um negócio chamado, vou botar aqui, Fórum Shopping, que é a possibilidade de... Isso é um conceito que veio do direito internacional, né? O país pode entrar com ação em qual lugar? Esse ou esse aqui. Aqui no Brasil, a gente tem, no parágrafo 1º, né, do artigo 46 do Código de Processo Civil, a possibilidade de o autor, quando o réu tiver vários domicílios, poder entrar com ação em qualquer deles, né? Há a escolha do autor. Não é o caso, porque aqui eles disseram que a competência era Brasília, né? Então, entra lá. Mas, pois é, os colegas Paulo, Carmen, comentando, Lívia também, seria até... Tamanho. Diga, doutora Carmen. Se eu puder falar um pouquinho. Por favor. Eu tenho recebido inúmeros agravos de instrumento em que tenho apreciado essa questão e sufragado esse entendimento que foi tão bem delineado pelo senhor. Inclusive, eu acho que chegou o momento em que nós devamos repensar a súmula 33 e a 23 do TJ, porque existe hoje um abuso de direito imenso, principalmente, sobretudo, tendo em vista a eficiência do Tribunal de Justiça do DF, né, que tem sido foro universal para a propositura de ações no Brasil. E, dentro da reserva do possível, chegará o momento em que nós não teremos condições de apreciar e julgar todo esse cabedal de demandas, né? Então, é preciso mesmo repensar essa questão dessa competência relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo juiz. Eu acho que, uma vez que o juiz identifique esse abuso de direito, e muito mais nessa questão que foi falada sobre a CELG, né? Onde se alega, por exemplo, a aplicação do artigo 52 do CPC, quando, no meu voto, eu tenho destacado que o artigo 52, para que não haja uma quebra do pacto federativo, né? Como foi destacado pelo senhor, é preciso que seja entendido no âmbito da competência circunscrita do DF, no caso, ou das unidades da federação, né? E também pelo fato de se tratar de competência absoluta. Era só essa pequena contribuição que eu queria fazer. Perfeito.
Eu estou de acordo, eu estou até colocando aqui, a título de auxílio, tem um livraço desse advogado. Isso aqui foi a dissertação de mestrado dele, ele já terminou doutorado, já fez pós-doutorado, pós-doc, Solano de Camargo. Fórum Shopping, a escolha da jurisdição mais favorável. Acho que nós estamos vivenciando efetivamente o Fórum Shopping aqui no DF. Aqui é um problema sério. Sobretudo depois da pandemia e da virtualização dos serviços, né? E nós estamos pagando esse preço em razão da nossa eficiência. Aí eu me refiro exatamente a todos nós, né, magistrados e servidores, magistradas e servidoras do nosso tribunal, que todos contribuíram e contribuem muito para que a gente ganhe sempre o selo diamante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Tribunal de Excelência. E, em razão disso, todo mundo quer propor aqui, porque o processo anda rápido, o juiz sentencia rápido, o tribunal decide rápido. Pronto, aí a gente se lasca por causa desse negócio. Mas só para o efeito né, acrescentar dados, esse livro é muito bom. Fórum Shopping, a escolha da jurisdição mais favorável. É um tema que está começando a ser mais... orientei uma dissertação também, dia desse, e a aluna cuidava exatamente desse tema, mas não era sobre a CELG, não, sobre a Enel, não. É um negócio bem... É um tema novo, né? Relativamente novo. Salvo engano meu, esse livro é até de 2017. Tem 5 aninhos, mas o tema é muito atual. Bom, Duan, depois a gente pensa aí sobre essas questões processuais. Obrigado. Aí, ó, o Paulinho até botou aí, ó, o link da dissertação de mestrado do professor Solano. Pronto, Fórum Shopping. É isso aí. Obrigado, Paulinho. Então, isso a gente estava falando, tudo começou com a questão da competência, né? Para a propositura da ação de consignação em pagamento. E só para botar mais um tempero nessa discussão, nosso código é de 2015. A súmula 33 é uma súmula antiga, na vigência do Código 73. Ninguém pensava, naquela época, no processo judicial eletrônico, como a gente tem hoje, né? O próprio Código de 2015, que já aconteceu numa época em que todo mundo tinha celular com WhatsApp, com não sei o quê, ele só tem uns 85, dos 1.072 artigos, ele só tem uns 85 em torno disso, que falam sobre atos eletrônicos, atos de processos eletrônicos, atos judiciais eletrônicos, enfim. Mesmo sendo um código muito novo, né? As coisas vão, graças a Deus, se adaptando. A questão da competência territorial, hoje em dia o sujeito está num trem, andando num trem que tenha Wi-Fi, todos os trens na Europa têm. Na Sibéria, ele contesta um processo que está aqui no Distrito Federal, né? Quer dizer, a noção de competência territorial, ela ficou muito fluida, né? Não me refiro aos processos físicos, que ainda tem muitas comarcas em que a digitalização ainda não se completou, mas os processos eletrônicos, eu acho que a gente vai caminhar para essa fluidez, né, da noção de competência territorial. Bom, queria falar aqui também sobre competência líquida, né? Exatamente, Paulinho. Sobre a acumulação de pedidos. Isso é uma coisa que irrita o procedimental. Quando o autor propõe ação só de consignação em pagamento, o rito procedimental vai ser o rito procedimental da ação de consignação em pagamento. Mas imaginemos que ele proponha uma ação e faça pedidos cumulados. Por exemplo, comprei um carro, na hora ali de fechar negócio, financiei um pedaço, não tinha o dinheiro todo, dei 30 mil reais de entrada, financiei mais 30 mil reais em 48 prestações. E
na animação ali, comprei e tal. Eu comecei a recebi o boleto, carnê para pagamento, e a primeira prestação de 48 era, sei lá, R$ 2.350. R$ 2.350 vezes 48 vai dar mais de R$ 90 mil. Eu financiei 30. Então, eu estou achando que a cláusula contratual, que eu nem li, assinei ali no calor do entusiasmo, é uma cláusula que fixa um critério abusivo de correção das prestações ou de juros e tal, não sei o quê. E aí o sujeito fala assim, se anular essa cláusula abusiva, a prestação cai para R$ 1.000, que é o que eu quero pagar. Só que, naturalmente, o banco não vai querer receber. Então, eu quero anular a cláusula abusiva, esse é um pedido que eu faço, o que eu vou fazer na minha petição inicial, e quero ir consignando, até que a sentença seja proferida, as prestações que eram de R$ 2.350, mas ir depositando R$ 1.000, que é o valor que elas vão ter na hipótese de o pedido ser julgado procedente. Então, tem dois pedidos nessa ação. Pedido de revisão e anulação da cláusula que o autor entende que é abusiva e o pedido de depósito, né, judicial, consignação das prestações. Qual vai ser o procedimento que vai ser utilizado? Vou pedir para o querido Ivo colocar aí, Ivo, por favor, a enquete número 2. Olha só, doutores. Acabou sendo o número 3, mas é essa mesmo, é exatamente essa. No caso de haver pedidos cumulados de revisão de cláusula contratual e consignação em pagamento, deve ser observado o procedimento especial da ação de consignação em pagamento, que prepondera sobre o procedimento comum. Certo ou errado? O pessoal responder mais um pouquinho. Na primeira enquete nós tivemos 69 participações, e estamos com 60. Eu costumo brincar em sala de aula falando assim, bom, quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Aí um monte de gente levanta. Quem acha que é falso, levanta a mão. Aí um monte de gente levanta. Quem não levantou a mão, acha que é o quê? Porque só tem duas hipóteses, né? Mas já temos aqui 63 respostas, a maioria delas, 82% das respostas disseram que 63 respostas, 82% disseram que essa afirmação é errada e 17%, 11% disseram que é verdadeira. Na verdade, ela é uma afirmação equivocada, né? Porque nesse caso aqui de acumulação de pedidos, se utiliza o procedimento comum. Renato Carneiro Barros lembrou aqui até o dispositivo legal,
que regulamenta essa matéria. Eu vou colocar ele aqui no chat, começando pela regra geral, né, de cumulação de pedidos, né, numa mesma e única petição inicial. Claro que eu posso cumular esse pedido, essa regrinha já existia no Código de Processo Civil de 73, uma diferençazinha, mas o princípio é o mesmo, né? Para que eu cumule pedidos na mesma ação, contra o mesmo réu, os pedidos têm que ser compatíveis entre si, é o que diz o parágrafo 1º, inciso 1º do 327, é preciso que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, revisão de cláusula e consignação, a competência do juiz da vara cível, né? E que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Aí você fala assim, opa, então lascou, porque o pedido de anulação da cláusula é o procedimento comum. O pedido de consignação é o procedimento especial. Mas o próprio Código, no parágrafo 2º do artigo 327, ele resolve essa questão e diz que quando para cada pedido, está no chat aí também, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. O resto depois a gente fala se for necessário. Interessante aqui notar que aqui o autor não está escolhendo o procedimento. A lei não permite a ele que escolha o procedimento, apesar de parecer que é isso que está escrito aí, né? Será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. A lei não permite a ele que faça essa escolha. Aqui o que a lei diz é o seguinte: o autor não pode acumular, os procedimentos são diferentes. Um pedido é pelo procedimento comum, outro pedido é pelo procedimento especial. Então, em princípio, não pode acumular. Agora, se você quiser acumular os pedidos, aí você não tem escolha. Só pode acumular se for o procedimento comum. Então, aqui o que o autor está escolhendo não é o procedimento, está optando pela acumulação e não pelo procedimento. Mas, então, isso responde à nossa dúvida. E essa parte final do parágrafo 2º, né, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas, previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Isso não tinha no Código passado, e isso criava uma certa perplexidade, porque já se admitia a acumulação. Mas não tinha, depois do procedimento comum, a vírgula, né? Era procedimento ordinário no Código passado, nem existe mais procedimento ordinário. Mas não tinha essa parte final. Então, a pessoa fazia o pedido, acumulado, e aí é para as regras do procedimento ordinário. E onde é que, na época, estava escrito no procedimento ordinário que a pessoa podia ir depositando mês a mês os valores? Isso estava no procedimento especial. Mas agora, com essa inserção aí, é possível, né, utilizar as técnicas processuais diferenciadas previstas no procedimento especial. Então, mesmo sendo procedimento comum, nesse nosso exemplo, é possível utilizar essa técnica diferenciada que permite ao autor ir fazendo os depósitos mês a mês. Então, essa é uma regra, né? Com relação à contestação, a gente falou ainda há pouco sobre as limitações da defesa, né? O réu, na sua contestação, em termos de direito material, ele pode alegar essas coisas que estão listadas aí no artigo 544. O que ele pode alegar? Ele pode alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Ele pode alegar que foi justa a recusa. Houve recusa, mas a recusa foi justa. Ele pode alegar que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. E a tese de defesa mais utilizada é a de que o depósito não é integral. Lembra que o autor propõe ação, o juiz coloca lá, vem o depósito no prazo de 5 dias. Após cite-se o réu para levantar o depósito para contestar. Vamos supor que o nosso amigo lá foi pagar o aluguel de R$ 1.800, chegou lá no seu Francisco,
que está vivo. Outro exemplo, ele tinha morrido no meio do caminho, mas o seu Francisco está vivo. Ele foi lá depois pagar. Aqui, seu Francisco, R$ 1.800. O seu Francisco, não, esse mês subiu para R$ 2.800. Aí o inquilino falou, o quê? Mas é 1.800, não é 2.800. Não, subiu, tem uns negócios aí, está tudo mais caro, e está tudo complicado, então eu aumentei aí para 2.800. Não, senhor, você tem que me dar a quitação aqui pelos 1.800. Não, senhor, é só se depositar 2.000. Pronto, aí fica aquele impasse, e o autor propõe ação e diz que o depósito, que o valor devido é R$ 1.800. E pede para o juiz julgar procedente o pedido, declarando extinta a obrigação pelo valor depositado, R$ 1.800. O seu Francisco é citado, e o seu Francisco vai lá para o artigo 544, inciso 4º, e na sua contestação, não levantei o depósito, porque o depósito não é integral. 1.800 não é integral. Quando o réu, na sua contestação, se utiliza do inciso 4º do artigo 544, o seu Francisco contestar e apenas dizer 1.800 não é integral, o valor do depósito não é integral, e nada é a mesma coisa. Para que essa alegação seja admitida pelo juiz, seja levada em consideração pelo juiz, o senhor Francisco, na sua contestação, em atenção à regra do parágrafo único do artigo 544, tem que dizer não é suficiente, o depósito não é integral, porque o montante adequado, correto, não é 1.800, é R$ 2.800. Vejam aqui, doutores, que a contestação, aqui é uma definição teórica elementar, mas importante. Na contestação, o réu não pede, o réu impede que o autor ganhe a causa, né? Se ele quiser fazer algum pedido que vá além do pedido de improcedência, e tentando sempre tornar as coisas práticas em termos de processo, porque processo sem ter exemplo e prática a gente não entende nada, nunca. O que significa quando o réu pede a improcedência numa contestação? O que ele está pedindo para o juiz quando ele pede a improcedência? Traduzindo para o português, quando o réu pede a improcedência, ele está pedindo assim, doutor juiz, não dê ao autor aquilo que o autor pediu. Só isso. Se o juiz julgar improcedente, o autor tinha pedido a declaração de extinção da obrigação pelo valor depositado, R$ 1.800, e quando eu peço para o juiz dizer julga improcedente o pedido, eu estou pedindo para o juiz não entregar ao autor aquilo que o autor pediu. Vejam que o parágrafo único aqui apenas diz, réu, se você usar como matéria de defesa o argumento do inciso 4º, o depósito não é integral, o juiz só vai ler, só vai levar em consideração isso aqui se você, além disso, disser qual é o montante que você entende devido. Então, não basta só dizer 1.800 não é integral. Você, réu, tem que dizer 1.800 não é integral, porque o montante correto devido é R$ 2.800. No fim, o réu vai concluir a sua contestação com o pedido tradicional de contestação, julgar improcedente o pedido. Vejam que esse parágrafo único não permite ao réu que faça um pedido na contestação para que o juiz condene o autor ao pagamento do montante devido. Não. Ele só diz que, se o réu utilizar como fundamento da defesa o que está escrito no inciso 4º, do 544, esse fundamento só vai ser levado em consideração pelo juiz se, além disso, o réu indicar qual é o montante que entende devido. É sobre esse ponto, doutores e doutoras, que reside a seguinte questão. Essa ação de consignação em pagamento, ela tem natureza dúplice? A maioria das pessoas diz que tem.
E é curioso quando a gente vê, por exemplo, a lição aqui do professor Cássio Scarpinella Bueno, que é um processualista conhecidíssimo. Olha só o que diz o professor Cássio Scarpinella Bueno com relação às ações de natureza dúplice, eu botei aí no chat. Ações dúplices são aquelas em que a tutela jurisdicional de idêntica qualidade àquela pretendida pelo autor é passível de ser prestada ao réu com a tão só rejeição do pedido autoral. E está aí citada a fonte, como é uma lição antiga, uma classificação antiga, ela já é uma classificação que se utilizava no Código 73, esse livro é de 2011, mas ela continua em vigor, válida, né? A definição teórica do que seja uma ação dúplice. Aquela ação em que a tutela jurisdicional de idêntica qualidade à que foi pretendida pelo autor é passível de ser entregue ao réu com a tão só rejeição do pedido autoral. Por exemplo, uma ação de exigir contas, em que o juiz declara existência de saldo credor em favor do réu, rejeitando a pretensão que foi formulada pelo autor. A ação de exigir contas, chama agora não, desde 2015, né? Não chama mais ação de prestação de contas, ação de exigir contas, é uma ação tipicamente de natureza dúplice, né? Agora, pegando esse conceito, quando a gente olha esse conceito, a ação é dúplice quando a rejeição do pedido do autor é passível de ser prestada ao réu, e tutela jurisdicional de idêntica qualidade àquela pretendida pelo autor é passível de ser prestada ao réu com a tão só rejeição do pedido autoral. O pedido do autor na consignação em pagamento é declarar extinta a obrigação pelo depósito feito. Quando o juiz julga improcedente o pedido, ele diz, não vou declarar extinta a obrigação pelo depósito feito. Onde é que está dizendo que o valor, que ele entendeu que o valor devido não é 1.800, é 2.800? Para isso, o juiz tem que falar mais alguma coisa. E o réu teria também, em tese, que pedir mais alguma coisa na sua contestação. Só que não é preciso que o réu faça esse pedido em sede de contestação, por causa da regra do artigo 545, parágrafo 2º, que tem a seguinte redação. Vou botar aqui só para a gente ler e, em seguida, vou pedir para o Ivo que coloque a última das perguntas da enquete. 545, estou botando aqui, doutores. Olha o que diz o parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessária a liquidação. Ivo, por gentileza, bota aí, por favor, para nós, a terceira e última pergunta. Está aí a cola, que é o artigo 545, parágrafo 2º, e a pergunta é essa aí. Constatada a insuficiência do depósito, o juiz deverá, sempre que possível, determinar o montante devido, condenando a parte vencida ao pagamento desse valor. No nosso exemplo, o autor disse, eu devo 1.800. O réu falou, esse depósito é insuficiente. O valor correto é R$ 2.800. Nesse caso, se o juiz concluir pela insuficiência do depósito, o que ele tem que fazer? Deverá, sempre que possível, determinar o montante devido, condenando a parte vencida ao pagamento desse valor. O que é que os senhores acham, senhores?
um tempinho aí para a turma responder. Cinquenta respostas, 2. E também temos uma maioria expressiva, né? Dizendo que é verdadeiro. 53. Guardou, essa não seria uma questão a ser decidida no momento da sentença? Não, pois é. É exatamente sobre isso, Ivenise, que a gente está falando. Quando o juiz for julgar a causa, né? Se ele constatar que o depósito é insuficiente, né? Tanto é que está transcrito aí, né, no parágrafo 2º, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito. Bom, nós temos aqui 55 respostas, e a maioria disse que a afirmação é verdadeira. Bom, aqui, obrigado pela participação de todos, está suficiente, né? Eu vou só começar aqui dizendo o seguinte. Bom, em resposta ao que disse a Evenise, essa não seria uma questão a ser decidida no momento da sentença, reproduzindo o que diz o parágrafo 2º do 545, transcrito aqui no chat um pouco acima. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito, então aqui não há dúvida que é realmente uma questão a ser decidida no momento da sentença, né? Determinará sempre que possível o montante devido. Aqui, esse exemplo que a gente usou, o moço foi lá e depositou 1.800. O réu falou, não, é insuficiente, o valor correto é 2.800. Esse exemplo simples, talvez seja fácil o juiz determinar qual é o montante devido, né? Mais difícil talvez seja quando você tem vários depósitos feitos, né, nos autos, e aí talvez o juiz não tenha essa condição, né? Por isso que tem essa ressalva no parágrafo 2º, o juiz determinará sempre que possível. Mas desse exemplo que eu estou dando, é possível. E vamos supor que o juiz tenha chegado à conclusão de que o depósito é mesmo insuficiente e que o valor correto não é 1.800, é 2.800. A primeira pergunta que eu queria fazer para os senhores sem enquete, qual é a consequência de o juiz concluir pela insuficiência do depósito? É ele julgar improcedente o pedido ou é ele julgar parcialmente procedente o pedido, declarando extinta a obrigação até o limite do valor que foi depositado? Qual é a consequência da conclusão pela insuficiência do depósito? O que o juiz vai escrever? O depósito é insuficiente. E vai botar o quê? É parcialmente procedente ou é improcedente? Essa questão ela foi pacificada pelo STJ na tese 967, porque havia um debate muito sério a respeito disso. Só foi pacificada essa questão em 2018. Aqui está no chat o que eu falei aqui. Olha o que disse o STJ. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. O voto vencido do ministro Lázaro Guimarães, o voto vencedor foi do ministro Isabel Galotti. O voto vencido do ministro Lázaro concluía pela procedência parcial. Mas ele ficou vencido e aí enfim,
prevaleceu essa tese, e como era em julgamento de recurso especial repetitivo, isso ficou decidido. Então, primeira coisa, quando o juiz vai, eu sou auxiliar do juiz, eu sou auxiliar do desembargador, eu sou o juiz, se eu concluo pela insuficiência do depósito, a sentença vai ser de improcedência. O juiz repeliu, portanto, a pretensão do autor, né? E aí é que vem a segunda parte do parágrafo 2º do artigo 545. Está escrito lá, né? Está aí no chat. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito, então já sabemos que é uma sentença de improcedência, determinará sempre que possível o montante devido. Valerá como título executivo. A pergunta da enquete era: o juiz deverá sempre que possível determinar o montante devido, condenando a parte vencida ao pagamento desse valor. O que o juiz vai escrever na sentença? Julgo improcedente o pedido e condeno o autor ao pagamento dos R$ 2.800? Porque é o que está escrito aqui na pergunta feita na enquete. Como é que o juiz escreve na sentença? Doutores, vejam que a redação do artigo 545, parágrafo 2º, diz apenas que o juiz, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito, ou seja, a sentença de improcedência, determinará sempre que possível o montante devido. Não diz aí que o juiz vai condenar quem quer que seja, no caso o autor, ao pagamento do montante devido. Quando é que um juiz escreve condeno numa sentença? Em duas hipóteses só o juiz escreve condeno. Quando ele julga procedente o pedido de condenação, o autor faz o pedido, o réu bateu no meu carro, meu prejuízo foi de tanto, eu quero que o juiz condene o réu a pagar o prejuízo. E o juiz escreve, julgo procedente o pedido, condeno o réu a pagar. E a segunda possibilidade, não tem uma terceira, a segunda possibilidade de o juiz escrever condeno é quando a lei manda o juiz condenar. Por exemplo, o que a gente lê aqui, ó, no artigo 546. Um exemplo apenas, né? Mas é um exemplo interessante. Olha bem isso aqui. Do Código de Processo Civil. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação. Esse dispositivo reforça a natureza declaratória da sentença de procedência e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Aqui a lei manda o juiz. Ainda que o autor não tenha feito esse pedido na petição inicial, caramba, esqueci, na hora de fazer os pedidos, requer a condenação do réu ao pagamento de custas. Não tem problema, porque a lei manda. Manda no artigo 85, manda no artigo 546. Então, aí o juiz está autorizado a escrever condeno. Então, de novo, ou quando ele acolhe o pedido de condenação feito pelo autor, ou quando a lei impõe a ele a obrigação de condenar. Lendo o parágrafo 2º do artigo 545, que está aqui em cima no chat, onde é que está escrito aqui que a lei mandou condenar? A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido. Determinará proclamará, declarará, dirá qual é, estabelecerá. É tudo menos condenar. Então, a sentença de procedência tem natureza declaratória, quando o juiz declara extinta a obrigação. E a sentença de improcedência, ainda que ela fixe o montante devido, ela não tem natureza condenatória. Ela tem mantém a natureza declaratória. Qualquer sentença que repele a pretensão do autor declara que o autor não tem o direito que ele achava que tinha. Então, eu tenho aqui, de qualquer maneira, uma sentença de natureza declaratória. Porque a lei não mandou condenar, a lei mandou só dizer qual é o valor e não houve pedido de condenação, porque o réu, quando oferece contestação, o réu se limita a pedir a rejeição da pretensão deduzida pelo autor. Então, o colega Paulinho lembrou aqui, inclusive,
Onde foi que eu vi isso? Passou. Aqui, ó, artigo 515, inciso 1º. Essa sentença, doutores, ela é de natureza declaratória, mas isso não impede essa sentença de se tornar um título executivo judicial. O artigo 515 do Código de Processo Civil, ele diz que é considerado título executivo judicial, são títulos executivos judiciais, as decisões, desculpa, é porque a decisão lá do centro, sentença e decisão interlocutória, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, de fazer, de não fazer, entregar coisa. Foi-se o tempo, e está revogado há muitos anos, desde 2005, está revogado o artigo 584 do Código de Processo Civil de 73, que dizia que só era título executivo judicial a sentença condenatória proferida no processo civil. Hoje eu não preciso ter mais, né, uma sentença condenatória para estar diante de um título executivo judicial. A sentença pode ser declaratória e pode ter natureza de título executivo judicial. E isso importa também, o colega Gabriel também fala isso, né? Tem o mesmo efeito da condenação, ela tem natureza declaratória, mas ela tem eficácia executiva, né? Isso, quanto a isso, não há dúvida. E a gente lembrar qual é a natureza da sentença de improcedência, que apesar de ser de improcedência, estabelece qual é, determina qual é, sem condenar o montante devido, óbvio que isso impacta na fixação dos honorários de sucumbência. Porque a gente sabe que o artigo 85, parágrafo 2º, diz como base de cálculo dos honorários, a primeira é, quando houver condenação, é um percentual sobre o valor da condenação. Se eu não tenho condenação, eu esqueço a primeira base de cálculo e vou para a segunda. O valor do proveito econômico obtido. E se não for possível estimar o valor do proveito econômico obtido, eu vou para o percentual sobre o valor da causa. Então, é óbvio que aqui eu não estou diante de uma sentença de condenação. Então, eu vou escrever na sentença julgo improcedente o pedido, determino o montante devido em R$ 2.800 e condeno o autor a pagar honorários sobre o valor da causa. Não tem condenação, né? Não tem essa, não houve isso, né? Eu separei aqui um ou outro acórdão. Eu queria ver se eu conseguia aqui nesse finalzinho compartilhar a tela. O Paulinho disse, mas se a sentença for de improcedência, o juiz vai mandar devolver a quantia lá ao autor devedor e o réu credor terá que... Não, aquilo que está ali, já está depositado e pronto, e fica ali. O réu executa a diferença menos aquilo que está ali. Senão é um trabalhão danado para o réu, coitado. O cara está com a faca e a mão na botija, a botija foi embora, né? Deixa eu ver se eu consigo ainda dar tempo de compartilhar aqui rapidamente. É que eu consigo compartilhar a tela? Consigo. Né, Renata? É só clicar aqui, né, no compartilhar. Sim. Como é que eu vou achar a janela? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Todos os senhores estão vendo aí, ó, um acórdão. Sim. Que é um acórdão do desembargador Luiz Gustavo, os embargos de declaração, 1418981. Só para lembrar aqui, ó, a ação de consignação em pagamento, apesar do seu caráter dúplice, aqui ele diz que é dúplice, não prescinde do exercício da pretensão pelo réu, no sentido de requerer o pagamento da diferença que entende devida, considerados o montante ofertado e a prestação ajustada. Ou seja, o juiz está vinculado ao princípio da distrição. Considerando que o demandado não formulou qualquer pedido contraposto àquele formulado pelo suplicante, tampouco ofereceu subsídios que permitissem se chegar ao valor que entendia devido, há necessidade de modificar o julgamento para julgar apenas improcedente o pedido inicial, uma vez que o depósito foi manifestamente inferior à contraprestação ajustada no contrato. Aqui, a turma entendeu, a terceira turma civil, entendeu que era preciso que o réu fizesse um pedido para que houvesse uma condenação, né?
na verdade, não há necessidade, com respeitosa vênia ao entendimento agora da terceira turma civil, não há necessidade de o réu fazer esse pedido, porque a fixação do montante devido decorre da imposição legal, como a gente viu no artigo 545, parágrafo 2º. Se o juiz não teve condição, aí é outra coisa. Se possível, ele vai fixar. Se não for possível, ele não vai fixar. Mas não porque não tenha sido feito um pedido pelo réu da ação, que é o credor na consignação em pagamento, e sim porque o juiz não teve condição de analisar esse pedido. Aqui também nós temos uma outra ementa de relatoria da desembargadora Leila Arlanque, da 7ª Turma Civil, é o acórdão 1279162, pelo número a gente acha ele, né? 1279162, que diz lá na frente, a ação número 3, a ação de consignação em pagamento possui natureza dúplice, porquanto, uma vez julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito efetuado, oportuniza ao réu a cobrança do saldo restante, como título judicial, valendo a sentença como título judicial. Vejam, a rigor, não é essa a definição de uma ação dúplice, né? A ação não é dúplice porque, pela improcedência, se permite ao réu fazer a cobrança. A ação é dúplice porque a prestação jurisdicional de idêntica. Desembargador? Do Camanho, o seu microfone foi desligado. Parei na palavra improcedência. Desculpa, é porque deu horário, né, e desligou sozinho. Vejam, essa sentença, essa ação não é dúplice, porque se permite ao réu a cobrança do saldo restante por causa do artigo 545, parágrafo 2º. Permite-se ao réu a cobrança, não porque a sentença julgou improcedente o pedido, permite-se ao réu a cobrança porque a lei impõe ao juiz essa obrigação, né, de, se for possível, fixar um montante devido. Bom, olhando aqui o programa que a gente ia falar, eu falei sobre tudo que tinha sido proposto. Eu torço para que essas observações tenham sido válidas e oportunas e úteis, sobretudo. Fico à disposição para eventual pergunta, né? Eventuais perguntas que devam ser feitas. Fiquem à vontade para perguntar no chat ou perguntar aqui, abrir o microfone e falar diretamente com o desembargador Arnoldo. Carmen, você é muito gentil. Obrigado. Então, já que... Obrigado pelo Gabriel também, colega. Opa, tem uma pergunta aqui. No 546, é possível a condenação ao ressarcimento da despesa com armazenamento, no caso de consignação, para entrega de coisa? Olha, Adriano, talvez seja possível fazer um pedido cumulado aqui, né? Se o autor tiver gasto algum dinheiro para armazenar a coisa, né, no depósito, né? Mas ele não está incluído na finalidade, esse pedido, essa condenação não está incluída na possibilidade original, vamos chamar assim, da ação de consignação em pagamento. Se for, beleza. Obrigado pela gentileza dos comentários, de todos e de todas. Como eu gosto de dizer, se foram úteis os comentários, sejam aplicados, né, no dia a dia e tal, repercutam, por favor, muito bem esse nosso webinar. Avaliem bem e tal. Agora, se foi uma grande enrolação, por gentileza, não comentem nada com ninguém. Mas... nós aqui. Paulinho, agradeço por compartilhar a sua experiência. Obrigado. Um abraço a todos. Então é isso, Renata. Ivo, acho que
Está com vocês agora, podemos encerrar. Eu queria pedir a gentileza, por gentileza, preencha uma avaliação de reação. Coloquei o link aqui no chat. Se puderem fazer sugestões, avaliarem essa ação educacional, desde a participação da escola, do desembargador Camanho, foi maravilhoso. Eu confesso, não sou público-alvo da ação, mas tenho aqui todas as minhas anotações. Sempre uma excelente aula. Obrigado. Adoro participar. Então, é sempre um prazer tê-lo conosco, desembargador Camanho. Obrigada à participação da desembargadora e de todos os outros participantes que atuaram aqui no chat com a gente, participaram de um link das questões, comentários. Muito obrigada a todos e a todas. É isso. Perfeito. Obrigada. Temos que desligar aí. Em nome Obrigado, da escola... Ivo. Obrigado pela sua atuação. Perfeito. Em nome da Escola de Formação Judiciária do TJDF, agradecemos ao docente, desembargador Arnoldo Camanho, pela excelente exposição. Obrigado também às magistradas e magistrados, servidoras, servidores do TJDF e aos demais participantes que nos honraram com a sua presença até o encerramento deste evento.